Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de alguns modelos de dependência. Nós vamos falar de como prever o comportamento de uma variável a partir de uma relação linear com outras variáveis. Esses modelos são tratados nos modelos de regressão linear. Eles podem ser modelos de regressão linear simples, quando uma variável prevê o comportamento de outro, ou modelos de regressão linear múltipla, onde várias variáveis, ditas independentes, prevêem o comportamento de outra, dita independente. Então, como é que a gente vai começar essa abordagem aqui? Primeiro, o que acontece? Quando a gente está falando em um modelo linear, pressupõe que exista, por exemplo, numa relação linear entre duas variáveis, uma correlação. Por exemplo, você pode ter uma correlação positiva, quando uma variável cresce quando a outra cresce, ou uma correlação negativa, quando uma variável decresce quando a outra cresce. Então, quando a gente está falando de análise bivariada, de certa forma, os modelos de correlação linear e os modelos de regressão linear simples são duas faces de uma mesma moeda. De tal maneira que até o próprio insumo, as próprias contas intermediárias que você precisa para fazer correlação são basicamente as mesmas que você precisa para fazer regressão linear simples. Bom, quando a gente está falando de regressão, a gente está querendo tentar modelar qual é o tipo de comportamento de uma variável em função de outra. Pode ser linear, como essas primeiras duas retas, a azul e a vermelha, ou podem ser não lineares, como as duas retas de baixo. Agora, em primeira aproximação, mesmo quando é não linear, uma primeira tentativa é linearizar o modelo. Então, o modelo de regressão linear simples, ele acaba sendo bastante útil. Vários são os modelos de regressão que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem os modelos de regressão linear simples, quando uma variável tenta explicar o comportamento de outra, e aí ele pode ser linear ou não linear. O que a gente vai ver logo a seguir é esse em verde, o simples linear, ou ele pode ser múltiplo, várias variáveis, tentando prever o comportamento de outra. Aí a gente tem o linear, que é a regressão linear múltipla, ou o modelo não linear, por exemplo, regressão logística, que a gente vai ver futuramente. Olha, o que é um modelo de regressão linear simples? Eu tenho o comportamento da variável x tentando prever o comportamento da variável y. Só que esse comportamento, eu tenho o beta 0 da população e o beta 1 da população, quer dizer, os coeficientes populacionais, mas quando eu vou fazer as medidas, eu tenho o quê? Eu tenho um erro aleatório, esse epsilon, um erro aleatório da própria medição, do próprio processo, influindo nessa previsão. Como assim? Olha, eu tenho lá o meu modelo populacional, que está essa reta em vermelho aí. Mas quando eu vou fazer a medida, eu tenho os pontinhos azuis aí, eu tenho a distância entre o que eu medi e o que o meu modelo populacional diz que deveria ser. Essa distância é o erro aleatório. Portanto, as minhas medidas, o conjunto de amostra que eu vou obter, em princípio seria o conjunto populacional, né, dado pelo beta 0 e pelo beta 1, vezes a variável x, mais um erro aleatório que me daria o valor que eu medi da variável y. A questão toda é, puxa vida, a partir de um conjunto de dados, qual é a melhor reta capaz de estimar a dependência populacional, o modelo populacional? Como que a partir de um conjunto de dados limitado, eu consigo estimar o melhor modelo populacional possível? Esta técnica, encontrar esta melhor reta, é basicamente resolver um problema de regressão linear simples. E aí, o que a gente tem nesse modelo de regressão linear simples? Quem calcula isso quando os meus erros aleatórios são descritos segundo uma distribuição normal? Se os meus erros aleatórios, esses epsilon, são descritos por uma distribuição normal, o que eu tenho? Eu tenho que o melhor método para calcular isso é o método dos mínimos quadrados. Como assim?
previu a reta será dada a partir da minimização da soma de todos os desvios entre os pontos medidos e a reta escolhida elevados ao quadrado. O mínimo valor da soma dos erros aos quadrados, por isso o método dos mínimos quadrados. Quando eu consigo fazer essa minimização, eu encontro a menor reta possível. A melhor reta possível é a que minimiza os erros. Esse método ele não vem do além, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás e ele é uma evolução direta da aplicação de um princípio, do princípio da máxima verossimilhança, que vale sempre quando eu tenho distribuição normal dos erros. Aí eu consigo deduzir analiticamente o método dos mínimos quadrados. E essa dedução analítica, como é que faz para minimizar, achar o beta 0 e o beta 1? Bom, eu derivo em relação a beta 0 igual a 0. Eu derivo em relação a beta 1 igual a 0. Soluciono um problema de mínimos de um sistema de equações, duas equações a duas incógnitas, e acho qual que é o melhor beta 1, acho qual que é o melhor beta 0 para a minha equação de previsão ali. Isso tudo pode ser feito analiticamente e está aqui a expressão para calcular o beta 1. O que é a expressão para calcular o beta 1? A expressão para calcular o beta 1 é somatória do produto de x vezes y menos somatória de x vezes somatória de y dividido por n. Tudo isso dividido pelo quê? Somatória de x ao quadrado menos somatória de x deste sim ao quadrado dividido por n. Quando eu faço isso, basicamente eu tenho uma relação de covariância dividida pelo desvio padrão de x, eu encontro a inclinação da curva. E tendo a inclinação da curva, sabendo que quando eu tenho a média de x, eu devo levar a média de y, e quando eu tenho a média de y, eu devo levar a média de x pelas características matemáticas do modelo, o que acontece? Eu encontro o beta 0 calculando a média de y menos a inclinação vezes a média de x. Beta 0, que é a constante, vai ser média de y menos beta 1, média de x. Essas médias vindas da minha própria amostra. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e resolver um exercício. Tá? Vamos pegar aquele mesmo exercício que a gente usou para definir correlação linear. Eu falei que em análise bivariadas, correlação e regressão têm comportamentos semelhantes, são como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Então, eu tenho o investimento em propaganda, em alguma unidade monetária, e a resposta em vendas de algum produto nas suas unidades. Então, por exemplo, quando eu investi uma unidade monetária em propaganda, eu vendi uma unidade. Quando eu investi 2 em propaganda, eu vendi 1 também. Quando eu investi 3, eu vendi 2. Quando eu investi 4, eu vendi 2. Quando eu investi 5, eu vendi 4. Será que a gente consegue determinar os coeficientes da reta resultante da regressão linear entre propaganda e vendas? O que eu quero? Eu quero a equação da reta que me dá a resposta em vendas em função do investimento em propaganda. Como é que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa está aqui, olha o gráfico desses meus resultados, está aqui. Vocês percebem que tem uma certa dependência ali, quer dizer, quando cresce o investimento em propaganda e publicidade, eu cresço a resposta em vendas. Qual que seria essa reta aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os valores que eu preciso para calcular meus coeficientes dessa reta. Então, eu preciso calcular somatória de x, somatória de y, somatória de x2, somatória de y2, somatória de x vezes y, resolver a mesma tabela que eu resolvi para calcular o coeficiente de correlação de Pearson que a gente tinha calculado anteriormente. Isto posto, eu coloco esses valores no cálculo da inclinação da reta, no cálculo do coeficiente angular da reta. Opa, qual que é? Como é que eu calculo o beta 1? Somatória de x vezes y, que deu 37, menos somatória de x, que deu 15, vezes somatória de y, que deu 10, dividido pelo número de dados medidos. Eu fiz 5 medidas. Está aqui o denominador. E está aqui o numerador. E o denominador? Somatória de x ao quadrado, que deu 55,
menos somatória de x, que deu 15, este sim elevado ao quadrado, dividido por 5. Se eu faço toda essa conta, eu descubro que o beta1, a inclinação da curva é 0,7. E agora que eu tenho a inclinação da curva, eu posso calcular o beta 0, a constante, através do quê? Média de y menos o coeficiente vezes a média de x vai ser exatamente essa constante. Então, poxa, qual que é a média de y? Vai ser somatória de y dividido por 5. Somatória de y deu 15, somatória de y deu 10, dividido por 5 dá 2. Menos 0,7, que é o meu beta1, dividido pela somatória de x, dividido por 5. 15 dividido por 5. Então, média de y2 menos 0,7 vezes média de x, que é 3, dá uma constante de menos 0,1. Portanto, a minha melhor reta para descrever o comportamento das vendas em função do investimento em propaganda é menos 0,1 mais 0,7x. 0,7 vezes o investimento em propaganda. O que é que significa isso? Significa que a cada uma unidade monetária a mais investida em propaganda, eu aumento 0,7 o número de vendas. E a minha constante é menos 0,1 aqui, muito próximo do zero. Quando eu não anuncio nada, eu não vendo nada. E esta é a melhor reta ajustada por um conjunto de dados, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Quais são as premissas para o método dos mínimos quadrados poder ser usado? Primeiro, que o erro é aleatório e eu erro tanto para cima quanto para baixo igualmente. Então, em média, o erro é zero. A média do erro é zero. Depois, a probabilidade de distribuição de erro tem variação constante. Quer dizer, a dispersão do erro é constante ao longo de todo o espaço que eu estou mostrando. A probabilidade do erro, a distribuição de probabilidade desse erro, deve ser uma distribuição normal. E, além disso, os erros são independentes. O que acontece numa medida não interfere no que acontece na outra. Se essas 4 premissas são obedecidas, o que acontece? Eu vou ter que é possível utilizar o método dos mínimos quadrados. Isso falado assim fica complicado, mas dá uma olhada no próximo slide. Olha, o que a gente está dizendo nessas 4 coisas é exatamente isso. Eu erro para cima e para baixo igualmente, portanto, a média do erro é zero em relação à minha reta de regressão. A dispersão do erro é constante, portanto, você vê que a dispersão dessas distribuições ao longo das minhas medidas é a mesma, ela não nem alarga nem estreita ao longo do processo. Ela segue distribuições normais e são independentes. O que acontece num ponto não afeta o que acontece no outro. Tá? Agora, vamos começar a analisar uma outra coisa. Quando eu pego e tenho uma reta de regressão, o quanto da variabilidade dos dados essa reta de regressão realmente conseguiu explicar? Vamos imaginar que eu esteja querendo explicar o comportamento de y, né? Puxa vida, se eu não tivesse reta de regressão nenhuma, o que é que eu teria? O meu conjunto de dados ia dar o y médio. O valor mais provável de y, sem previsão de x, é a média de y. Portanto, eu teria lá aquela linha azul lá que está correspondendo à média de y. Mas eu construí uma reta de regressão que melhor ajusta os dados, que melhor descreve o comportamento da dependência de x e y. Está ali, aquela reta laranja. Tá? E no ponto x em que eu medi, ao invés de eu encontrar a média de y, eu encontrei o valor predito, aquele ponto ali laranjinha. Tá? Poxa vida, mas então eu esperava a média de y, mas a reta de regressão me deu o azul mais escuro, mas a reta de regressão me deu o laranjinha, o valor previsto pelo modelo. E quando eu vou comparar com o que eu medi realmente na minha experimentação, eu tenho aquele ponto lá em cima, aquele azul mais clarinho. Então o que acontece? Se eu não tivesse modelo de regressão algum, eu teria um desvio entre o que eu medi, azul mais clarinho e azul mais escuro,
dado por yi medido menos a média de y. Mas, como eu tenho uma previsão laranjinha, o meu desvio ficou entre o que eu medi yi e o y chapéu i, que é o quê? O previsto pela reta de regressão. E a diferença? A diferença entre o que eu previ na reta de regressão yi chapéu e a média total. Está ali embaixo. Esta sumiu. Eu não tenho mais. Ela foi explicada pelo modelo de regressão. Então, o que acontece? Eu posso construir aqui, da mesma maneira que a gente utilizou em análise de variância, dividir a variância total em relação à média em uma parte explicada da variância e uma parte que ainda perdura da dispersão dos dados. A parte que ainda perdura é a soma inexplicável dos dados, o valor medido menos o valor do modelo. Se eu elevar ao quadrado, valor medido menos o valor do modelo ao quadrado. Aquele primeiro termo lá, soma inexplicável dos dados. A soma explicável dos dados é a diferença entre o modelo e o valor médio, né? E a soma total, como se eu não tivesse modelo, o valor que eu medi menos o valor médio ao quadrado. Eu posso fazer a soma desses quadrados e aí calcular alguns tipos de variância aqui. Quer ver? Olha, eu posso calcular a variabilidade do que eu não consegui explicar pelo modelo, a variância que sobrou pelo quê? Pela soma do que eu medi menos a predição do modelo ao quadrado. Isso é o SSE, soma dos quadrados dos erros. Se eu dividir pelo número de graus de liberdade, que na verdade é o número de medidas menos 2, porque eu estou numa análise bivariada, eu perco 2 graus de liberdade, eu vou ter a variância da parte que não explicou. Se eu tirar a raiz quadrada dessa variância, da parte não explicada, eu tenho o desvio padrão que sobrou, o S. Então, vamos calcular a soma dos quadrados do erro, a variância da parte não explicada pelo modelo e o desvio padrão da parte não explicada pelo modelo no exercício que eu estava respondendo aqui com vocês. Como é que eu faço isso? Olha, eu tenho a soma de x, eu tenho x, eu tenho y, e eu tenho um modelo de previsão de y, menos 0,1 mais 0,7x. Ah, então, por exemplo, para x igual a 1, y igual a 1, eu vou ter 1 vezes 0,7 menos 0,1, o y vai ser previsto de 0,6. Para x igual a 2 e y igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou colocar o x lá, vai ser menos 0,1 mais 0,7 vezes 2. Opa, eu vou ter 1,14 menos 0,1, 1,3. E assim por diante. A cada adicional que eu tenho aqui no x, eu aumento a previsão do meu y em 0,7, porque é condizente com o beta 1, com o coeficiente de correlação da reta. Então, eu já tenho a primeira, a segunda e a terceira coluna explicada. Aí eu posso calcular a diferença entre o medido e o previsto pelo modelo. Por exemplo, na primeira linha, eu medi 1, mas eu previ 0,6. Diferença 1 menos 0,6, 0,4. Na segunda linha, eu medi 1, mas eu previ 1,3. 1 menos 1,3, diferença menos 0,3. E assim por diante. Na terceira linha, eu previ 2. Eu medi 2, previ 2, diferença 0. E assim por diante. Se eu somar todas essas diferenças, vocês vão ver que vai dar exatamente 0. Mas agora eu quero essas diferenças ao quadrado, né? Então, eu vou falar 0,4 ao quadrado, 0,16, menos 0,3 ao quadrado, 0,09, 0 ao quadrado, 0, menos 0,7 ao quadrado, 0,49, 0,6 ao quadrado, 0,36. Então, eu tenho os quadrados das diferenças entre o medido e o modelo. Se eu somar tudo, eu vou ter a soma dos quadrados da parte não explicada. Soma dos quadrados da parte não explicada deu 1,1. Dividido por n menos 2, porque eu perdi 2 graus de liberdade. Como meu n é 5, 1,1 dividido por 3, eu vou ter a variância da parte não explicada, 0,36667. Raiz quadrada da variância, eu vou ter o desvio padrão 0,6055. Ah, então, o que vai me dizer o coeficiente linear?
ele mostra se há uma relação entre x e y. Ele envolve o declive da população beta 1. Ele está tentando estimar o beta 1. Se eu quiser testar um coeficiente de correlação linear, o que eu preciso saber? Eu preciso saber se esse beta 1 é compatível com zero e o beta 1 que eu estimei é simplesmente uma variação aleatória dos dados, portanto a minha hipótese nula, ou então uma hipótese alternativa. Não, o beta 1 realmente é diferente de zero, ele não é compatível com zero, portanto existe uma relação linear envolvida. E a base teórica? A base teórica é uma distribuição amostral do declive. Todo beta 1 que eu calculo veio de uma amostra. Se eu pegar outra amostra, eu vou ter um outro beta 1 estimado. Se eu pegar vários beta 1 de diferentes amostras, eu vou ter que ele vai seguir uma distribuição amostral. E eu posso calcular essa distribuição amostral e testar ela segundo um teste de hipótese. Qual é o teste de hipótese, por exemplo, coeficiente beta 1? Eu consigo relacionar o beta 1 com uma distribuição t de student com n menos 2 graus de liberdade. A partir do beta 1 obtido, eu posso calcular um valor da variável t de student sendo a estimativa de beta 1 dividido pelo desvio padrão da parte não explicada dos dados, o S, dividido pelo desvio padrão associado a x. Quando eu faço essa conta, eu vou ter o t associado a esse beta 1. E da onde vem esse desvio padrão aqui, a variância dos resíduos, SSXX, desculpa, a variância de x. Somatória de x ao quadrado menos somatória de x ao quadrado sobre n. Aqui ao lado da minha figurinha, eu coloquei também como testar, coloquei a mão, tá? Como testar a constante. A constante eu também vou poder testar se ela é compatível com zero ou não. Vai ser a constante que eu encontrei pelo modelo, dividido pelo S, pelo desvio padrão associado à parte não explicada, raiz quadrada de 1 sobre n, mais a média de x ao quadrado, dividido pelo correspondente à variância de x, dividido por somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n. Quando eu faço isso, eu calculo um t referente ao beta 0, e aí eu também posso fazer o teste de hipótese sobre a constante. Daqui a pouco a gente vai fazer exercícios referentes ao teste do coeficiente linear, mas no computador vocês vão ver também o teste da constante, tá bom? Vamos então verificar se esse coeficiente beta 1 que a gente encontrou, de 0,7, é estatisticamente significativo ou não. Vamos testar se ele é realmente diferente de zero ou ele pode ser considerado compatível com zero, e aí a gente teve uma flutuação estatística dos dados, compatível com a flutuação estatística dos dados. Vamos testar isso num nível de significância de 5%. Tá? Então, o que vem? Primeiro, a gente vai ter que recobrar aquelas somatórias de x, y, x ao quadrado e x vezes y, que são os valores que a gente vai usar para fazer a conta. E que conta? Bom, a primeira coisa, eu calculei o S, né? E eu preciso dividir esse S pelo desvio padrão associado a x. Então, o que acontece? Para eu calcular o desvio padrão referente ao beta 1, eu vou fazer o quê? 0,6055, que é aquele valor do desvio padrão referente à parte não explicada pelo modelo do erro, dividido pelo desvio padrão associado a x. Raiz quadrada de 55 menos 15 ao quadrado sobre 5. Lembrando que 55 é a somatória de x ao quadrado, 15 é a somatória de x. E 5 é o número de medidas. Quando eu faço isso, o meu S referente ao beta 1, a dispersão referente ao beta 1, vai ser 0,1914. Aí sim, a partir desse momento, eu posso calcular a variável t de student associada a esse beta 1. Qual que é a variável t de student associada a esse beta 1?
É o valor de beta1 encontrado no meu modelo, vindo da amostra, dividido por essa dispersão associada a beta1. 0,7, que é o valor do beta1 encontrado pelo modelo, dividido por 0,1914. Quanto que deu? T igual a 3,657. A pergunta que fica, T igual a 657, é suficientemente distante de zero para dizer que o T não é zero e, portanto, o meu beta1 não é zero, ou ele ainda está no intervalo de confiança de 95%, porque eu estou testando a 5%, que daí daria que o T seria compatível com zero e aí o beta1 seria compatível com zero. Como é que a gente faz isso? Tá aqui, olha. Eu preciso ir na minha tabela de valores de T. Tabela de valores de T, com quantos graus de liberdade? Com 3 graus de liberdade, porque eu tinha 5 medidas, perdi 2 graus de liberdade, eu tenho 3 graus de liberdade. Eu estou montando um intervalo de confiança com 95%. Um intervalo de confiança com 95% tem que ser um teste bilateral, eu tenho 2,5% para cada lado. Se eu for consultar na minha tabela, eu vou descobrir que os valores críticos de T são 3,182. Se eu tiver um T vindo dos dados maior em módulo do que 3,182, significa que eu estou muito longe de zero e significa que o beta1 é significativo. Quanto que eu obtive? 3,657. Opa! 3,657 é maior do que o valor crítico 3,182. Então, eu rejeito a hipótese nula, quer dizer, a hipótese que beta1 é igual a zero, e a minha conclusão é que há evidências que realmente têm relação linear e o meu coeficiente de inclinação, o beta1, é significativo. Tá? Bom. Oi, pessoal. Bom, até aqui o que a gente viu? A gente viu regressão linear simples, como que eu calculo os coeficientes da melhor reta a partir do método dos mínimos quadrados e como que eu testo esses coeficientes, tá? A gente vai dar uma parada nesse vídeo aqui, interrompendo um pouco essa parte, para ele não ficar muito longo, e no próximo, na parte 2 desse vídeo, eu vou falar de regressão linear múltipla, estendendo agora esse conceito, essa ideia para várias variáveis se combinando linearmente para explicar o comportamento de outra, tá bom? Então, tá? Eu agradeço a atenção de vocês nesse vídeo e essa é só a primeira parte do tópico modelos de dependência linear, tá bom? Obrigado, até mais.